Graça e paz, querido, da parte do nosso Deus. Para a gente é sempre motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos através desse canal da Igreja Nazareno em São Pedro da Aldeia para transmitirmos a palavra do Senhor na nossa escola bíblica. E hoje falando sobre a influência da igreja na comunidade. Nunca foi um assunto tão importante para o tempo em que nós vivemos, mas com exemplos tão claros e que nos leva a refletirmos se realmente estamos cumprindo o nosso papel como igreja, quando nós olhamos para o que cada igreja fez no início do Evangelho. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa iluminar seu coração e você tenha assim a compreensão necessária para que você possa se tornar uma igreja ativa e influenciadora aonde que você estiver. Nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse momento tão especial em nossas vidas, que é de nós ouvirmos a sua palavra. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos pelo bem que o Senhor tem nos feito. Todos os dias nós queremos te entregar nas tuas mãos o teu povo, a tua igreja, aqueles que nos ouvem, meu Pai amado, através dessa transmissão, aqueles que irão ver esse vídeo depois gravado pelas redes sociais, aqueles que talvez estão na dúvida, meu Pai amado, quanto ao seu papel como igreja, que tu possa manifestar a tua glória e o teu poder. Perdoa os nossos pecados, usa da tua bondade, sustenta com teu amor, visita o teu povo nesta hora. Carecemos de ti, Pai, para compreender a tua mensagem. E assim nós te glorificamos e sabemos que de ti vem todas as coisas e do Senhor vem a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Então o nosso texto está baseado no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6 ao 16. É o texto da lição de número 5 da nossa revista, que vai falar sobre a influência da igreja na comunidade. Então o nosso texto, ele vai dizer assim, eu vou ler apenas o versículo 1 até o 8, é uma leitura bastante extensa, mas os irmãos poderão depois fazer uma leitura mais aprofundada em todo o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, para a compreensão desta aula. Então eu vou ler apenas o versículo 1 ao 8, que temos uma base. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E eles o olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pois então, aqui na nossa revista, o autor ele vai dizer o seguinte texto, incluindo a introdução. Devemos ajudar a todo aquele que atravessa o nosso caminho. Todos temos necessidades de bens materiais e imateriais. Entre os primeiros, podemos chamar a atenção para dinheiro, casa, vestuário, etc. Dos últimos, podemos realçar a posição profissional, maturidade espiritual, caráter, temperamento, dons, talentos, ministério, etc. O cristão deve sempre ajudar aqueles que dele necessitam. Tudo o que possuímos é nos dado por Deus para a nossa subsistência e para ajudarmos os outros a subsistir. De graça recebeste, de graça dai. Devemos evitar a avareza e o egoísmo que algumas vezes controlam o nosso coração e nos cegam, não deixando que pensemos nas necessidades do próximo. Saber dar é saber viver. Dar é identificar-se com a angústia de outras pessoas. Peçamos a Deus que nos dê sabedoria
e sensibilidade com relação ao mundo que nos rodeia. Na introdução diz assim: a história é simples. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João estavam prestes a entrar no templo, quando foram interrompidos por um homem pobre que lhes pediu uma esmola. Em vez de dar dinheiro ao coxo, este foi curado. Tal milagre causou tanta admiração que Pedro teve a oportunidade de pregar um outro sermão. Então nós temos aqui uma palavra que já adentra em cada um de nós, nos provocando um certo questionamento quanto à história da igreja, ao papel que ela presta no meio da comunidade e como isso se dá. É importante nós frisarmos, até porque nós estamos num conjunto de estudo dentro dessa revista, tratando do livro de Atos dos Apóstolos, que vocês já puderam ter a oportunidade de ver em alguns vídeos da Igreja de Nazareno, que são a lição de número 1, número 2 e número 3, que é a mensagem central da igreja e também como se deu a instrução de Jesus Cristo para essa igreja. Então nós podemos observar no capítulo 1 de Atos que Jesus Cristo ele instrui a sua igreja. Não tem como nós, como igreja, fazermos qualquer coisa que seja eficiente, que venha glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, sem que antes passemos pela sua instrução, sem que antes passemos pelos seus ensinamentos. Nós podemos ver que Jesus Cristo, durante 3 anos e meio do seu ministério terreno, ele propôs ensinar os seus discípulos aqueles que iriam sucedê-lo na igreja que iria se iniciar. E assim também é na igreja do século 21. Na igreja que quer influenciar na sua comunidade. É necessário que nós passemos pelos ensinamentos. Por isso a escola bíblica ela é importante, sempre será importante, porque ela irá nos preparar com princípios que irão nos nortear em função de tantas coisas que estão diante dos nossos olhos, que muitas das vezes nós não sabemos como proceder. No capítulo 1 de Atos, então, traz a instrução de Jesus Cristo para a igreja que estava nascendo. No capítulo número 2, como nós já vimos, vem a capacitação da igreja. A descida do Espírito Santo ali no Pentecoste, ela traz a manifestação de Deus na vida do povo. Traz a manifestação do Pai, do Filho, agora como protagonista, o Espírito Santo na vida do povo, daqueles que estavam esperando, daqueles que estavam perseverando, buscando a presença de Deus naquele dia. E assim ocorre também nos dias de hoje. A partir do capítulo 3, a qual nós estamos neste dia propondo esse estudo a respeito da influência da igreja, nós temos então o campo missionário da igreja. Primeiro, Jerusalém. Jesus Cristo disse que nós seríamos testemunha tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, o primeiro campo missionário da igreja é a Jerusalém, é a sua própria comunidade, é o seu próprio local, que pode ser a minha casa, o nosso local de trabalho, a faculdade, a escola, os nossos vizinhos, nossos parentes. Essa é a Jerusalém. A Igreja de Nazareno tem como grande privilégio de contar a sua história, o seu centenário já, através de missões. E nós louvamos a Deus por isso, porque é uma igreja que cresceu dentro da missão, fazendo o ID de Jesus Cristo. E nós hoje temos isso como primícia, devemos ter isso como algo missional, para que nós realmente venhamos fazer a obra do Senhor com grande desenvoltura. Então, a igreja ela é ensinada, a igreja ela é habilitada e a igreja agora está pronta para ir para o campo. E Pedro e João estão agora no campo. Então nós observamos que, aquilo que já falamos na aula sobre o poder da igreja, a descida do Espírito Santo ali em Atos capítulo 2. Quando a igreja ela é preparada pelo Espírito Santo, é para fazer a missão. Nós vamos ver no decorrer desta aula, eu vou estar dando aqui uma passagenzinha, a respeito do que é estar no avivamento de fato. Então, para a gente já adentrar mais um pouquinho nesse assunto, vamos passar para o ponto 1 que diz assim:
deram o que tinha. Atos 3:6, a referência. Foram honestos. Pedro e João tiveram a coragem de se identificarem não com desculpa e pretexto ou indefensivas, mas abertas e positivamente. Que contraste com outras ocasiões, quando o medo tomou conta dos discípulos, a reagirem de modo diferente agora. Então nós temos aqui uma leitura de mudança de comportamento quando uma pessoa ela é visitada pelo poder do Espírito Santo. Necessariamente não estamos aqui dizendo e afirmando que a pessoa vai viver completamente com os dons que recebe de Deus. Mas estamos falando da manifestação na atitude, no comportamento daqueles que são realmente batizados, que foram selados pelo poder de Deus, que receberam uma visitação de Deus na sua vida. Elas vão agir diferente. Elas vão ter um comportamento diferente a partir desse momento de visitação do poder de Deus. Seja falar em língua, seja interpretar, seja revelar, seja visões, seja cura, as pessoas precisam demonstrar um comportamento diferente após essa grande visitação. Então aqui Pedro, quando ele sai ao campo, mantendo-se o costume, continuam buscando a Deus, vão até o templo para orar, na hora nona, às 3 horas da tarde, e ali tem a oportunidade de colocar em voga aquilo que eles receberam, o poder de Deus. O Espírito Santo na sua vida os impulsiona a fazer algo diferente, agora com ousadia, com intrepidez, sem medo. Outrora, antes dessa visitação, eram homens medrosos. Nós podemos destacar aqui então, quando Pedro foi indagado pela empregada do sumo sacerdote, quando Jesus Cristo estava sendo julgado. Ele mentiu, ele não se identificou como um daqueles que andavam com Jesus Cristo. Por quê? E faltou a ousadia. Não era uma pessoa ainda selada, convertida de fato, ao ponto de dar a sua própria vida em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que a igreja hoje precisa para influenciar a comunidade. É isso que nós, como igreja, precisamos ter dentro de nós para fazermos a diferença. A ousadia para nós fazermos aquilo que o mundo não pode fazer pelas suas próprias mãos. Então, mais adiante, nós vamos ter o preço dessa honestidade. Efésios capítulo 5, versículo 18, vai dizer que nós não devemos nos embriagar com o vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Qual é a diferença aqui? O vinho representa a alegria temporária. Nós não estamos falando da bebida, mas estamos falando de um simbolismo. O que te dá alegria temporária, mesmo para você que está dentro da casa do Senhor? Talvez você está há 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas talvez possa estar vivendo uma vida bebendo vinho. Porque são coisas que você tem experimentado que tem te dado temporariamente uma certa alegria. Mas não subsiste, porque falta edificar a pessoa. A igreja ela é trabalhada, ela é capacitada, habilitada para poder provocar nas outras pessoas a mudança. Jesus Cristo veio para nos mudar. Agora Ele requer de mim e de você, quando nós dizemos que estamos pregando o ID, fazendo o ID, que nós mudemos as pessoas através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo. Enquanto que nós, enchendo do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida de alegria e gozo eterno. Estamos experimentando aquilo que nos reserva lá no céu. Então, um pouquinho mais adiante, a sinceridade foi de grande custo para Pedro. Quando Pedro e João foram libertos da prisão,
e se reuniram com os demais cristãos, orando, pedindo a Deus que lhe dessem coragem para anunciarem sem temor a palavra. Encorajados, saber é que Deus responde à oração desse discípulo. Pode dar a cada um de nós a audácia, a mesma audácia, em tempos de necessidade. Então, ali no capítulo 4, depois de Pedro ter feito um novo sermão, no capítulo 4, Pedro é preso. Ele incomoda as pessoas, os sacerdotes, os saduceus, com a sua pregação audaciosa, porque eles eram tidos como pessoas comuns, pessoas iletradas, que não tinham conhecimento teológico, doutrinário, mas faz algo que surpreende o povo, que leva o povo a fazer uma admiração. E ali no capítulo 4, versículo 4, diz a Bíblia que, mesmo com a prisão de Pedro, provocou esse grande testemunho um acréscimo de quase 5.000 almas. O reino de Deus, o importante não é o que acontece com a gente, é o que acontece nas vidas das pessoas através da gente. Seja com prisão, seja com açoite, seja às vezes com uma humilhação, desde que as pessoas sejam salvas, desde que as pessoas encontrem Jesus Cristo, vale a pena nós nos expormos a falarmos a verdade, a sermos sinceros dentro da palavra de Deus. Então, Pedro, ele se regozija em saber que o seu testemunho, a ministração que foi pregada novamente, quase 5.000 homens se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aí no 2, deram o que o homem precisava: prata ou ouro. Muitas vezes é mais fácil dar dinheiro. Se os indivíduos do primeiro século fossem como nós hoje, só um pequeno número teria notado esse aleijado, que a família transportava diariamente para a porta do templo para mendigar. Outros simplesmente queriam ter a consciência tranquila, porque seria mais fácil adorar depois de ter praticado uma pequena obra de caridade, né? Muitas pessoas às vezes só fazem o bem ao outro para ficar com a consciência limpa. E às vezes faz de uma maneira equivocada. Nós vamos ver um pouquinho adiante que nem tudo é o que as pessoas estão querendo, mas o que elas precisam. No caso desse mendigo, ali na Porta Formosa, ele queria dinheiro, mas o que ele precisava era de uma libertação na alma. E isso Pedro e João puderam perceber, puderam discernir. É um dos dons do Espírito Santo de Deus na vida do homem e da mulher que busca o Senhor sinceramente para fazer a obra. É perceber a necessidade daqueles que nos chamam. Muitas das vezes vão vir com termos já próprios, declarados. Às vezes pelo hábito, pelo costume de pedir sempre as mesmas coisas. Mas divinamente inspirado, nós somos capazes de oferecer a Ele aquilo que realmente vai lhe trazer a libertação. E isso é a mensagem central da igreja que nós já falamos. É Jesus Cristo ressurreto, é Jesus Cristo que salva e que muda o caminho do homem. Aí no ponto 3, a dádiva que redime, diz assim: precisamos estar sempre à disposição do Espírito Santo e também possuir coragem divinamente inspirada para darmos às pessoas o que elas precisam e não o que elas querem. Atos capítulo 8, versículo 25 ao 39 diz: Filipe deixou a excitação do avivamento em Samaria para ajudar um importante oficial etíope a encontrar resposta às suas inquietações espirituais. E através das Escrituras, Filipe conduziu esse homem a depositar sua fé em Jesus Cristo e ser batizado. Atos 9, 36, Dorcas conduziu um ministério de compaixão para aliviar o sofrimento humano. Desde então, tal ministério faz parte do programa da igreja. Atos 11, 27 ao 30, a Irmandade dos Cristãos Gentios levantou uma oferta para ajudar os cristãos pobres da Judéia. Atos 3, 6, nessa passagem o pedido de dinheiro foi esquecido para suprir uma maior necessidade do aleijado, saúde, tanto física como espiritual. Então nós
precisamos desse discernimento também nas nossas vidas. Jesus Cristo, ele falando aos seus discípulos em João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que me buscais não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então, qual era o sinal? O sinal era do cumprimento da profecia da vinda do Filho do Homem. É esse sinal que ele estava se referindo. Não é por conta da questão do milagre, é o sinal de que tudo que aquele homem estava fazendo cumpria o que os profetas diziam a respeito dele. Ele era o Cristo, o Salvador. Então as pessoas, Jesus Cristo aqui está colocando à mesa para os discípulos, que muitas pessoas estavam querendo o pão que no outro dia ia continuar dando fome, continuaria então a não saciar o seu desejo, a sua vontade, mas que deveriam buscar a Ele pelo que Ele era, o Cristo, o Senhor, o Todo-Poderoso. Então nós vamos ver também que é essencial no reino de Deus nós dermos prioridade àquilo que traz crescimento para a igreja como um todo. Nós vamos ver Filipe saindo do avivamento que estava em Samaria. Você pode ler isso no texto de Atos capítulo 8, um pouco antes, para poder atender à necessidade de um homem que estava sem compreensão da palavra. Isso nos faz lembrar da parábola do bom samaritano, que muitas das vezes nós estamos tão impressionados com o poder de Deus na nossa vida, com a descida do Espírito Santo na nossa vida, que nós esquecemos das pessoas, do que o poder que está em nossas vidas, podem fazer na vida das pessoas. Na parábola do bom samaritano, nós temos dois personagens emblemáticos que correspondem ao que é a igreja, o profeta e o levita. Ambos passaram apressadamente porque tinham um compromisso na igreja e deixaram o necessitado cair. Mas foi um samaritano, uma pessoa que não tinha expressão na sociedade e não tinha o respeito das pessoas, é que teve compaixão daquele homem. Então, o que vai nos adiantar termos o poder do Espírito Santo? O que adiantaria nós termos os dons espirituais se nós não podemos utilizar para ajudar as pessoas? Paulo fala lá na carta aos 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu tivesse todos os dons, falasse línguas dos anjos. Só língua idiomática não, língua dos anjos também, línguas estranhas. E se não tiver amor, o que adianta? Nós vamos então à parte 3 do nosso estudo. Orar é também termos ação, oração. Então nem tudo é dinheiro, nem tudo é coisas materiais. Dorcas se preocupou com a necessidade do povo. Mesmo tendo como renda, como vida profissional, fazerem o que ela fazia com os tecidos, mas ajudou. A dádiva surpreende o povo. Tal comportamento do homem era perfeitamente normal, mas não muito usual no tempo. Primeiro ele se pôs de pé, depois deu alguns passos e finalmente, com a erupção de um vulcão, ele entrou no templo, perturbando o recinto sagrado com sua alegria. O milagre acontecera aos olhos daquelas pessoas e era natural que eles ficassem admirados. Quem recebe o bem da parte de Deus precisa reconhecer o seu imerecimento. Graça, favor imerecido. Nenhum de nós somos merecedores de nada.
Mas quando nós recebemos algo da parte de Deus, precisamos reconhecer. E esse mendigo, né, esse homem que estava à porta, ele entra no recinto solene, com toda a sua formalidade, com toda a sua liturgia, quebra esses protocolos para poder anunciar: Jesus Cristo me visitou com a sua misericórdia. Alegre-se comigo, porque eu estou feliz. Glória a Deus. Essa alegria surpreende as pessoas. Quando nós sabemos que Deus está agindo, que Deus está trabalhando na vida das pessoas para fazer aquilo que Ele veio para fazer: salvar e libertar o homem das amarras do pecado. Então, nós podemos compreender a admiração e assombro daquele povo, porque eles estavam habituados a ver uma comunidade, um templo, todo formal, que já não via mais o manifestar de Deus, o poder de Deus. E agora nós vemos Jesus Cristo atuando na vida das pessoas, com o seu poder, com o Espírito Santo atuando, se revelando para a igreja. E muito se surpreende. Não é de se admirar no dia de hoje também, quando nós vemos alguns milagres acontecerem. É como se parece que Deus estava dormindo e resolveu acordar. Não, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será sempre. Quem precisa acordar somos nós, que precisamos utilizar os nossos dons, os dons que recebemos, os talentos que recebemos, a habilidade que recebemos do Senhor em prol do reino. Quantas pessoas estão escolhendo um momento e hora e igreja para utilizar os seus talentos? Quantas pessoas estão aguardando o seu próprio tempo para utilizar os talentos que foi dado por Deus? E assim, freando, ou digamos assim, retardando a bênção e a manifestação que vai trazer edificação na vida de várias pessoas que estão ao teu redor. É sermos testemunha em Jerusalém. Deram o que receberam. Ponto 4. Mais do que um milagre. Algumas semanas antes desse fato, Pedro, João e o grupo íntimo de Jesus disputavam entre si os primeiros lugares. Mateus 20, 20 ao 24, Lucas 22 ao 24, temos essa referência. Mas agora Pedro publicamente dá de todo o crédito e milagre a Jesus Cristo. Então nós vamos ver agora os discípulos agindo de uma forma diferente. Antigamente, antes, quando ele estava ainda com o mestre, eles estavam querendo o status de andar com aquele que fazia o impossível. Agora eles experimentam nas suas próprias vidas o impossível acontecer na vida das pessoas através deles. Jesus quer atuar na nossa vida, através de nós, na vida das pessoas também. E nós, como igreja, precisamos participar desse momento na nossa geração, para que nós não venhamos ficarmos contando somente as histórias do livro de Atos. Observamos que, conforme eu já disse no início da nossa aula hoje, que o capítulo 1 é destinado à instrução de Jesus Cristo. O capítulo 2, a capacitação, mas a partir do capítulo 3 até o capítulo 27, 28, quando encerra-se o livro de Atos, conta a história da missão da igreja primitiva. E o capítulo 29, 30, 31, 32 de Atos é a minha e a sua história que precisa ser contada lá no céu. Que precisa estar escrito lá no livro das obras de Deus, conforme diz o livro de Apocalipse, capítulo 21. A nossa história precisa ser contada lá no céu. O livro de Atos da nossa vida precisa estar com as páginas registradas. Por isso que há uma expressão de fé. Pedro queria que os outros ouvintes vissem mais do que um simples milagre. Era um sinal. Certamente queria que eles se recordassem
de quando Jesus Cristo usou essas mesmas palavras na cura do paralítico de Cafarnaum, Lucas 5, 18 ao 25. Nesta ocasião, o milagre confirmou que ele tinha o poder para perdoar pecados. O rejeitado Jesus é a fonte que faz o homem recobrar a saúde física e espiritual que anúncio revolucionário. Nós já falamos isso na nossa aula sobre a mensagem central da igreja, que é anunciar Jesus Cristo como Salvador, anunciar Jesus Cristo como aquele que ressuscitou dos mortos, é anunciar Jesus Cristo como aquele que tem todo o poder. Nenhuma outra religião, nenhum outro líder religioso é capaz de se autodeclarar Salvador e ressuscitado dentre os mortos. Mas o seu Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo, ele sim, ele tem todo o poder no céu e na terra. Para nós encerrarmos esta aula, fechando aí o ponto 5, razão para crer. Pedro e João deram ao coxo razão para crer que coisas podiam ser diferentes. Esses dois homens saíram da multidão e reacenderam uma chama que há muito tempo havia se apagado na sua alma. O apóstolo revelou os 2 passos que devemos dar a fim de experimentarmos o perdão: arrepender-se e crer-se. Esta é a razão por que Jesus veio ao mundo, também é a razão por que Deus o ressuscitou da morte. Demais, nossos pecados parecem ser grandes demais para serem perdoados. Parte da tarefa da igreja, quando ela estende a mão para alcançar a sua comunidade, é apresentar a Cristo, de tal maneira como, por exemplo, ajudando os outros a crerem que eles também podem experimentar graça miraculosa de Deus. Nosso mundo precisa ser um modelo que funciona bem. Então a igreja, ela precisa influenciar a sua comunidade com o seu testemunho. Se recebermos realmente o poder de Deus, o Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos levar a Cristo pessoas que precisam ser impactadas na sua alma, pessoas que vivem uma vida que precisa da intervenção do Espírito Santo também. E somente eu e você somos canais, somos ponte para mudarmos essa história. Somente nós, como igreja do Senhor, podemos intermediar esse processo em que vai levar vidas até aos pés de Cristo. É através do nosso convite a uma pessoa para irmos à igreja, é através do compartilhamento de vídeos, dos trabalhos da Casa do Senhor, das ministrações, é através de uma mensagem de WhatsApp, é através de uma mensagem de SMS ou qualquer outro tipo de mídias sociais, é que nós vamos sermos capazes de fazermos aquilo que as outras pessoas não fazem, porque nós que somos a igreja, somos nós que precisamos fazer isso. E, portanto, o livro de Atos, ele procede na tua vida, na minha vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus Cristo. E que Deus ainda possa permanecer falando no seu coração como igreja do Senhor. E que você possa ter a oportunidade de influenciar pela tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando. Daqui a pouco eu vou deixar aqui a perguntinha para você, para o nosso bate-papo no Google Meet, mais tarde, 19 horas e 30 minutos. Eu conto com você na nossa sala virtual, para nós darmos continuidade a essa conversa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por esse estudo mais uma vez. Que a tua palavra ainda possa continuar falando no profundo coração dos teus servos. Abençoa poderosamente o teu povo, abençoa aqueles que estão ouvindo essa transmissão. Que o Senhor possa visitar com poder e glória. Que tu possa visitar, Pai, aquele que se encontra lá no hospital, ouvindo através das redes sociais, no YouTube, no Facebook, aqueles que talvez estão lá no cárcere, ó Deus, aqueles que talvez estão nos seus afazeres, seja no trabalho, seja nos trabalhos domésticos, aonde que estiverem, Senhor, que estiverem ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa operar com maravilha e que eles possam crescer
que eles possam testemunhar que só o Senhor é Deus. Como igreja do Senhor, nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até mais tarde, em nome de Jesus.